Olá, muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical, da nossa igreja, primeiro IPI de Osasco. Essa aula está sendo inicialmente transmitida no dia 29 de janeiro de 2023, fazendo parte aí da nossa série de estudos que tem como título a revista A Bíblia que Jesus Usava. A gente está fazendo um estudo aí sobre o Antigo Testamento. E na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso material e nós vamos falar da lição número 3, que tem como título A Estrutura Arquitetônica do Antigo Testamento. Esse será o tema da nossa aula. Então, antes de iniciarmos a nossa lição, pedir que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos nos colocar diante da presença de Deus. Santo Eterno Deus e Pai, gratidão, Senhor, por mais um dia de vida, agradecemos por estes momentos que o Senhor proporciona para que possamos estudar um pouco mais a sua palavra. Que o Senhor nos direcione, nos ilumine, a ação do Espírito Santo, para que possamos entender a mensagem que o Senhor quer transmitir para nós neste momento. Dê-nos, Senhor, sabedoria e que possamos aprender um pouco mais de Ti e possamos aplicar em nossas vidas esses ensinamentos. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, lição número 3 vai falar aí sobre essa estrutura do Antigo Testamento e seguindo, as leituras recomendadas aí pelo autor, nós temos como texto básico no livro de Gênesis, capítulo 15, dos versos 12 a 21. Vou estar fazendo a leitura deste texto, que tem como título, aqui na minha Bíblia, O Senhor entra em aliança com Abrão. Gênesis 15, 12 e 21, que assim diz: Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Rafaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Texto para o nosso estudo neste momento. Temos também outros textos de apoio semanais, são as leituras diárias recomendadas. Temos aí Gênesis 3, 15 e 24, o estabelecimento da aliança da graça. Gênesis 6, de 8 a 22, a aliança com Noé. Gênesis 9, de 11 a 17, o sinal da aliança com Noé. Gênesis capítulo 17, o sinal da aliança com Abraão. Êxodo, capítulos 19 e 20, a aliança do Sinai. 2 Samuel, capítulo 17, a aliança com Davi. E Jeremias, capítulo 31, dos versos 31 a 37, a nova aliança. Então, se você quiser parar esse vídeo, ler esses textos, a gente vai comentar alguns deles. Se quiser
seguir com o vídeo e depois, ao término da nossa aula, retomar esses textos e fazer a leitura, ou durante a semana, fique à vontade para colocar essa leitura de acordo com a sua disponibilidade. Então, tendo essas referências, né, como eu disse, nós estamos estudando o Antigo Testamento, então todas as nossas referências, né, as nossas sugestões de leitura são do Antigo Testamento, né, e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre elas ao longo da nossa lição. E aí, começando o nosso estudo, como uma introdução, a gente tem aí uma análise, né, uma abertura do que nós vamos tratar nesta aula. Doutrina que funciona exatamente como uma estrutura arquitetônica, né? Então, se a gente vai falar um pouquinho, né, as outras lições vieram, né, introduzindo essa parte do Antigo Testamento. A gente ainda tem essa lição, na lição de hoje ainda, uma ideia, né, introdutória dos fundamentos aí do Antigo Testamento, e a gente, né, vai abordar essa questão da estrutura, né? E aí a própria revista traz aí uma referência, traz uma ilustração a uma construção, né, de que aqui serve a estrutura, né? A estrutura que vai, né, dar sustentação, dar base para todo o resto que vier após a sua montagem, né, vamos assim dizer. E é exatamente isso, né? O Antigo Testamento, a gente vai estudar um pouquinho nessa questão de que o que ele tem como estrutura, o que ele tem como base, o que ele tem como referência, né, como alvo principal dentro dos seus livros, né? A gente tem vários livros aí dentro do Antigo Testamento, mas a parte importante dele é que todos têm uma base, todos têm uma referência, todos têm um direcionamento. E tudo que a gente fala nessa doutrina, né, dessa estrutura básica, dessa estrutura arquitetônica, que é a expressão que a própria revista traz, né, ela traz esses pontos, né? Então, eles falam com relação ao pecado, fala com relação à redenção, fala com relação ao Messias e a todos esses pontos, né? Então, sempre que a gente tem uma passagem, né, que a gente está lendo um texto do Antigo Testamento, não importa de qual livro, sempre tem essas abordagens, né? Sempre tem esse foco, detalhando talvez um pouco mais algumas questões, né? Que a gente tem aí alguns nomes, né? A gente fala, é muita coisa histórica, é muito nome, né? Então, nomes difíceis, né, pra gente, nomes não usuais nos dias atuais, né? Então, pra gente soa um pouco diferente, né? Às vezes até pra gente pronunciar fica um pouco difícil, né? São nomes que a gente, principalmente povos, nomes de pessoas, são nomes que a gente não tem o hábito, né, de estar se relacionando no nosso dia a dia, né, fazendo parte da nossa convivência, mas muito mais que isso, né? Então, sempre que tem essas referências, tem isso, é justamente para ter essa ideia, né, de onde, né, está acontecendo. Então, quando a gente fala de um povo, ou em que estrutura, em que família que aquilo está acontecendo, quando a gente relaciona os nomes, né? Ah, fulano, filho de fulano, né? Que herdou a tal, que descendeu, tem toda uma estrutura, né? Uma sequência familiar aí dentro dos textos, justamente para dar essa noção, para dar essa ideia do contexto, né? De qual é o povo, qual é o local, e aí a gente ter justamente essas informações. Mas sempre que isso acontece, né, então tudo isso tem um direcionamento, tem um propósito, e eles realmente, né, se a gente olhar, sempre está tratando ou com relação, né, relatando atos pecaminosos, atitudes, né, de pessoas, de povos, procurando trazer, né, para que alertar o povo para a questão dessa redenção,
e preparando toda a mensagem, né, se a gente olhar, que é a vinda do Messias, né? Então temos esses pontos que sempre um deles estão sendo destacados naquela passagem. Então isso é muito importante. Mas mais do que isso, né, o que está por trás de tudo isso é o relacionamento com Deus. E aí Deus sempre, né, entrando em contato, sempre procurando se relacionar com o povo ou com uma determinada pessoa, e isso vem a ser o que a gente chama aí de aliança. E aí, saindo da nossa introdução, a gente já entra no ponto 1 da nossa revista, que diz o que é uma aliança, mas afinal de contas, o que é isso, né? Que vem a ser essa aliança. Se a gente pegar uma definição do dicionário da língua portuguesa, vai dizer que é um pacto contraído por mútuo acordo para determinado fim comum. Então, a gente fazer uma aliança humana, né? Então, é alguma coisa que envolve, né, duas pessoas, tá aqui, é um acordo, algo comum, para a gente executar determinada atividade, realizar, né, uma determinada tarefa. Então, é algo acordado entre duas pessoas. E o próprio dicionário tem, né, uma referência, então, a gente sempre tem vários significados, e um deles ele coloca, né, com relação à definição de aliança relacionada aí sim já à religião, e o próprio dicionário da língua portuguesa traz aí: no Velho Testamento, os pactos que Deus firmou com os homens, né? Então, o próprio dicionário tem esse destaque em relação a isso. Então, como a gente está tratando a questão do ponto de vista bíblico, a gente vai continuar e vai utilizar essa definição. Então, que é o pacto que Deus firmou com os homens. E aí a gente vê um pouquinho diferente, né, da definição comum que a gente tem quando essa aliança acontece entre seres humanos, que daí entra um acordo, alguma coisa comum. E aqui, na verdade, essa aliança, quando parte, né, de Deus com os homens, é algo que Deus entra, né, faz esse contato, faz essa manifestação para com os homens, passando a sua vontade. E aí um dos textos que a gente vai utilizar é o texto de Gênesis capítulo 2, os versos 16 e 17, que eu vou estar lendo aqui para vocês. Gênesis capítulo 2, os versos 16 e 17, que diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a gente vê essa ordem, né? Esse pacto, essa aliança, Deus fazendo, né, com o homem, Adão e Eva, né, lá no Éden, onde ele passa, né, as recomendações, e não só, né, qual é a regra, a gente brinca, né, qual é a regra do jogo, né, ou seja, quais são as condições, mas também as punições, né, tanto no caso, ou vamos dizer assim, né, a recompensa, né, que vai acontecer. No caso, se a regra não for cumprida, né, que o próprio texto diz, que aí certamente, né, morrerás, e a recompensa caso você concorde e realmente cumpra, né, durante os dias essas regras, né, ou no caso aqui era a regra, de que você teria ali a vida em abundância e tudo contrário da morte. Então a gente vê realmente esses pontos, né? Então a regra, então a gente vê que a aliança ela tem aí uma regra e ela tem realmente as suas condições e a questão da consequência caso você cumpra ou caso você descumpra as regras combinadas. Então a aliança do ponto de vista bíblico
se resume a exatamente isso, né? E aí, caminhando, uma vez que a gente já sabe do que se trata essa aliança, e um ponto importante, né? A gente não vai achar essa palavra aliança no Antigo Testamento, mas a gente vai ter várias questões que realmente caracterizam, né, essa definição, esse ato, né, desse pacto, dessa aliança, onde Deus define as regras e explica que caso elas não sejam cumpridas, o que vai acontecer, e se cumprir, o que vai acontecer. Então, toda vez que isso acontece, é que realmente Deus está estabelecendo ali uma aliança. E aí, quando a gente fala no ponto 2, né, fala, tá, mas então a aliança da graça no Antigo Testamento, né? Então, a gente usa muito o termo, né, na graça quando a gente vai já para o Antigo Testamento, né, depois da vinda do Messias, no caso de Jesus Cristo. Né? Então aí a gente acha muitas vezes que isso é algo somente, né, do Novo Testamento. Mas Deus tem também essa manifestação, tem essa atenção também no Antigo Testamento. E um dos textos que a gente tem aí 2 textos com relação a isso. Vamos falar lá em Gênesis, um pouquinho para frente, capítulo 3, os versos de 1 a 6, na verdade, então os 6 primeiros versículos do capítulo 3, que assim diz, vou ler para vocês. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, conversa, né, entre a mulher e a serpente é a passagem relacionada à queda, né? No caso, a desobediência às regras que Deus havia estabelecido. E aí a gente sabe, né, a consequência dos fatos. Gênesis, um pouquinho para frente, Gênesis capítulo, o mesmo capítulo 3, só que agora lá no verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus falando à serpente. Então, a gente tem as consequências. Deus, né, algo que a gente sempre prega, né? Deus é amor, mas Deus também é justiça. Não é o tema aqui da nossa aula, mas é só um parênteses aqui, né? Quando Deus estabelece as regras e define o que vai as consequências, né, que vão ser em virtude da obediência ou da desobediência, quando as coisas realmente acontecem, Deus cumpre, né? Deus realmente faz, como a gente diz hoje em dia, né? Faz o combinado. Então, estava combinado, a gente sabe que depois da queda, né, do homem, ser humano, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, né, do Éden, e aí a gente tem as consequências desses atos. Então, Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, essa aliança, né, então, sempre tem esses pontos. Tem a regra e tem as consequências. E Deus é justo, fazendo cumprir exatamente aquilo que foi combinado. Então, ao longo do Antigo Testamento, a gente vai ter várias, né, conversas. Deus, a gente vai verificar, né, interagindo, vamos assim dizer, com vários personagens bíblicos, só que na verdade todos eles têm o mesmo objetivo. E aqui, então,
que é um ponto para a gente se atentar. Não existem diversas alianças, temos diversas administrações da mesma aliança. Então, como exemplo, seguindo aqui a nossa lição, a gente vai ver, e esses aqui foi o que eu falei, a gente vai ter as referências, né, que já foram mencionadas nas nossas leituras diárias. Então a gente vai ver, Deus estabelece essa aliança lá com Noé, na época do dilúvio, depois vem Abraão, com a própria nação de Israel, né, o povo judeu, depois, né, levanta Davi como rei, e várias outras alianças que vão se acontecendo ao longo da história. Então Deus utilizando-se de pessoas, aqui a gente está focando exclusivamente no Antigo Testamento, mas a gente vai ver que todos têm o mesmo objetivo, né? Que é levantar pessoas para redimir o povo, orientar o povo, que o povo estava se desviando, que tinha que tomar atenção, retomar o seu culto, né? O seu rumo de vida. Então, o objetivo é sempre o mesmo. O que muda são os personagens bíblicos em virtude dos momentos em que cada um viveu. Então, isso é um ponto importante. Não são coisas diferentes. São pessoas diferentes tratando basicamente do mesmo assunto, que vai voltar lá na nossa introdução, quando a gente fala da estrutura arquitetônica, né? Eu falei os alicerces, né? A base, como se a gente estivesse ali numa construção, né? Os pilares, as vigas que vão dar sustentação a todo o restante que vai surgir, todo o acabamento que vai estar ali envolvido. Mas, né, a base é sempre a mesma, tá? Então, isso é uma coisa importante. Continuando, a gente tem a questão no próprio Catecismo Maior de Westminster. Ele vai trazer alguns pontos aqui, que eu só vou comentar rapidamente, a gente não vai entrar no estudo da Confissão de Fé de Westminster, mas o Catecismo Maior traz vários temas, né, vários assuntos relacionados à confissão de fé no formato de perguntas e respostas e referências bíblicas. E aí eu vou só citar as perguntas e as respostas rapidamente para vocês terem uma ideia de como é feita essa abordagem, complementando o nosso assunto nessa lição. Então nós temos 4 perguntas dentro do Catecismo Maior que vão tratar essa questão aí da aliança ou do pacto dentro da confissão de fé. Então a gente tem a pergunta 31 ali, que diz assim: com quem foi feito o pacto da graça? Isso relacionado ao Antigo Testamento. A resposta que nós temos no Catecismo Maior é: o pacto da graça foi feito com Cristo, como o segundo Adão, e nele com todos os eleitos como sua semente, né? Tendo aí a sua descendência. Temos várias passagens bíblicas para isso, uma delas, só citar uma delas, Isaías 59, 21, que vai, e aí sim, esse é o objetivo, né, do Catecismo Maior, tem a pergunta, tem a resposta, ele dá a referência bíblica de onde a gente pode basear e ter essa referência na própria Bíblia dessa resposta. Na pergunta 32, como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto? A resposta é: a graça de Deus é manifestada no segundo pacto em ele, livremente, prover e oferecer aos pecadores um mediador, e a vida e a salvação por ele, exigindo a fé como condição de interessá-los nele, promete e dá o Espírito Santo a todos os seus eleitos, para neles operar essa fé, com todas as demais graças salvadoras, e para os habilitar e praticar toda a santa obediência como evidência da sinceridade da sua fé e gratidão para com Deus, e como caminho que Deus lhes designou para a salvação. E aí ele usa o próprio texto aqui, um dos referências que a gente acabou de ler, vou usar essa própria referência, Gênesis 3,15, né, que diz lá na questão da inimizade entre a serpente e a mulher.
Pergunta 33. Foi o pacto da graça sempre administrado de uma só maneira? A própria resposta está ali no nosso slide, né? Mas o catecismo diz assim: o pacto da graça não foi administrado da mesma maneira, mas as suas administrações no Antigo Testamento eram diferentes das debaixo do Novo. Então, além de ter as formas diferenciadas, mas com um objetivo comum. E aí a gente tem aí algumas referências, essas aqui sendo Novo Testamento, vou deixar aqui 2 Coríntios capítulo 3, os versos de 6 a 9. 2 Coríntios 3, de 6 a 9. E a última pergunta ali, a 34. Como foi administrado o pacto da graça no Antigo Testamento? Vai praticamente resumir aí quase toda a nossa lição, né? O pacto da graça foi administrado no Antigo Testamento por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pela Páscoa e por outros símbolos e ordenanças, todos os quais tipificaram o Cristo que havia de vir e eram naquele tempo suficientes para edificar os eleitos na fé no Messias prometido, por quem tiveram, ainda nesse tempo, a plena remissão do pecado e da salvação eterna. Então a gente tem aí uma das referências bíblicas que a gente tem aqui. Vamos utilizar Romanos capítulo 4, 11. Tá? Romanos 4, 11. Então a gente vê, né, aqui a própria resposta do Catecismo Maior: promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão. Então a gente vê que são várias formas, coloca diversas administrações, ou seja, formatos diferentes, mas sempre focando no mesmo objetivo, numa mesma ordenança, de forma que o cumprimento, né, aconteceria com a vinda de Jesus. Tudo bem? Vamos utilizar, a revista vai trazer aqui um último ponto, como uma das alianças, né, que foram realizadas, a aliança com Abraão. Tá? E aí a gente vai ter esse texto, que é longo, a gente não vai estar lendo todo ele, sendo do capítulo 15 ao capítulo 18 do livro de Gênesis, e vai trazer aí como uma referência a aliança com Abraão. Talvez já tenha passado por esse texto, talvez se não leu inteiro, mas pelo menos boa parte, né, da história aí de Abraão, personagem bíblico bem conhecido, bastante mencionado. Quando a gente fala do assunto de fé, sempre a gente toca nesse tema, vem à memória ou utiliza-se como referência a figura de Abraão. Mas um ponto importante, eu vou só destacar os subtítulos que eu tenho aqui na Bíblia com relação a essa passagem dos capítulos 15 a 18, que aí começa, na verdade ela começa, né, até um pouquinho antes, com relação a Abraão, ou Abrão, no começo, né, antes da mudança do nome. E aí a gente tem, né, as passagens que vão começando lá atrás, no capítulo 12, na verdade, né, que daí a chamada de Abraão para sair da terra, né? E aí vai começando lá atrás a conversa, mas a aliança propriamente dita, ela começa sendo no capítulo 15. Então os títulos que eu tenho aqui na Bíblia, para vocês terem uma ideia dos pontos que são abordados durante essa passagem: Deus anima Abrão e lhe promete um filho. Depois o Senhor entra em aliança com Abrão. Aí já no capítulo 16, Sarai e Agar, né, nome antigo ainda de Sara. No capítulo 16 acontece aí o nascimento de Ismael. Já no capítulo, começando o capítulo 17, aí sim Deus muda o nome de Abrão para Abraão. É instituída a circuncisão. Aí Deus muda também o nome de Sarai, né, de Sarai para Sara. Acontece aí a circuncisão, e aí já no capítulo 18, o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, e Abraão intercede junto a Deus
pelos homens. E aí a gente já entra no capítulo 19. Então a gente vai ver várias situações aí dessa aliança. E aí um ponto, né, de importante da Bíblia, que mesmo pessoas escolhidas por Deus, separadas para ou conduzir o povo, interceder pelo povo, né, agir em nome de Deus perante o povo, são seres humanos. Apesar de, né, Abraão ser a referência com relação à fé, né, sempre que estuda-se esse tema, comenta, vem sempre o nome, né, de Abraão, mas a gente vai ver ao longo da sua caminhada aí que também ele cometeu certos deslizes, né, vamos assim dizer. Por mais que ele cria em Deus, confiou várias vezes e provou, não só confiando de uma maneira de palavras, mas também de atitude, isso também não descartou que ele também cometesse algumas atitudes que não foram aprovadas por Deus. E a Bíblia, importante é isso, né? Ninguém é infalível, tira da pessoa de Jesus, que também é Deus, né? Mas todo ser humano é pecador, erra, mas Deus sempre dá a oportunidade da pessoa, né, se redimir. E aí quando a gente fala dessa aliança, né, só para a gente não desviar do assunto, Deus, né, utiliza-se dessas pessoas, mesmo sabendo que essas pessoas podem, né, vão cometer atitudes que não são do seu agrado, mas mesmo assim, como eu disse, né, Deus ama o pecador e dá essas oportunidades para a pessoa se redimir e dá essa chance dela trabalhar na obra propriamente dita. Então, fica aí a recomendação para a leitura desse texto, dessa passagem de 15 a 18, conhecer um pouquinho mais dessa aliança, conhecer um pouco mais da passagem, da vida de Abraão e entender, né, um pouquinho melhor, conhecer, caso também você nunca tenha parado para ler essa passagem inteira, conhecer um pouquinho da história, de como foi esse relacionamento de Abraão com Deus, o que ele fez, né, como ele agiu diante das circunstâncias. E fica aí essa recomendação aí. Temos ali nas leituras outras alianças, eu falei, mas destacada aqui a aliança de Abraão, para a gente, né, comentar um pouquinho aqui rapidamente. Mas o texto ele é bem claro, ele é uma narrativa, então tranquilo de acompanhar e com isso ter um pouquinho mais de conhecimento de como é o relacionamento que foi o relacionamento de Deus com Abraão. Fica aqui a minha recomendação dessa leitura. Caminhando para a nossa conclusão da nossa aula, tudo que lemos no Antigo Testamento tem o objetivo de nos levar ao cumprimento da nova aliança em Jesus Cristo. Então, como eu disse, tem um objetivo e ele é essa preparação, né, de que a vinda, né, alguns textos a gente vai ouvir, né, como no Catecismo Maior de Westminster, né, como o segundo Adão, como Messias, o Filho de Deus, todas essas referências à pessoa de Jesus. E aí sim, né, o Antigo Testamento, como eu disse, muito mais do que um relato histórico, nomes, povos, regiões, ele tem o objetivo aí de preparar o povo de Deus para a vinda do Messias. E como uma aplicação para nossas vidas, cada um deve perceber e reconhecer a sustentação de Deus em sua própria história de vida cristã. A gente vai estudar aqui, ao longo das próximas semanas,
o Antigo Testamento. A gente vai ler alguns livros, alguns profetas, vamos conhecer um pouquinho mais das narrativas, das descrições dos livros, mas muito mais que isso, além de conhecer esse relacionamento, como foi o relacionamento com Deus no Antigo Testamento, como foi o comportamento desses personagens bíblicos que Deus levantou ao longo da história, muito mais que isso. Não só lá, como agora, como todo sempre, Deus é o mesmo. O Deus que agiu lá no Antigo Testamento, que depois também se fez presente no Novo Testamento, ele se faz presente nos dias de hoje. E aí cabe a cada um de nós justamente isso. Deus está presente, Deus está no nosso dia a dia. A gente tem percebido isso, ou a gente tem muito mais cobrado do que agradecido? Não que nós não devemos pedir, né? Como seres humanos, nós temos essa necessidade de estar pedindo as coisas, mas muito mais do que pedindo. Acredito que, independente da situação que você esteja passando, nós temos, independente dos problemas, das adversidades, pelo simples fato de estarmos com vida, nós já temos motivo para estar reconhecendo e agradecendo a sustentação que Deus tem feito em nossas vidas. E aí muitas vezes a gente tem ligado ao automático e deixado isso passar despercebido. Para, reflete um pouquinho, faz um retrospecto de tudo que tem acontecido. Talvez situações que estejam acontecendo, dificuldades sempre vão ter, mas mesmo diante dos problemas, das adversidades, alguma coisa sempre nós temos para agradecer. Tem que pura e simplesmente por mais um dia. Como comecei a nossa lição, a nossa oração, agradecendo por mais um dia, por mais um momento aqui de conversa das coisas da parte de Deus. Espero poder ter transmitido alguma informação nova, algum relato, algo da parte de Deus para a sua vida, para a minha vida, primeiramente. Quando a gente se prepara, a gente traz isso primeiro para a gente, para depois a gente poder transmitir essa aula. Espero poder ter contribuído com mais informações da parte de Deus. Espero, numa próxima oportunidade, continuar assistindo as nossas aulas. Fique com Deus. Deus abençoe e que perceba dia após dia a presença de Deus na sua vida. Fique com Deus e muito obrigado.